Saudação de paz aos meus queridos irmãos. Essa é a segunda parte. Vou apenas frisar o campo semântico da expressão eutico, né? Há quem diga que a expressão eutico quer dizer afortunado, mas não afortunado como muitos pensam, de ter fortuna, de ter dinheiro, de ser milionário, era um jovem rico, não, mas sim de ser feliz, mas sim de obter sorte, mas sim de ter um bom destino. Se nós olharmos para determinada expressão eutico e ver apenas a partícula do começo dessa expressão, nós vamos encontrar a expressão eu, que quer dizer bem, bom, favorável. Lembra da expressão euangélio, eu, boa, bom, né? Angélio, mensagem, notícia, boa mensagem. Observa que não apenas devemos olhar para a primeira partícula dessa expressão, mas também observa o término dela, ticos, eúticos, e a determinada expressão tique, que quer dizer sorte, fortuna, destino. Então, somando essas duas partículas, há quem diga que eútico quer dizer bom, favorável, mais do que feliz, ou um jovem de boa sorte, homem afortunado, aquele que tem um destino bom, aquele que tem um destino favorável. Observa também o determinado verbo tigicano, né? É alcançar, é obter, é conseguir. Não é à toa que em Hebreus capítulo 8, o versículo 6, aquele versículo que fala que Cristo obteve uma tal posição, trazendo uma nova aliança, sendo superior, né, às determinadas obras. É essa expressão que aparece, tigicano, que ele alcançou, ele obteve. Também, diante desse mesmo campo semântico de sentido, tem a determinada expressão teuco, que significa preparar, que significa fabricar, tornar pronto. Há quem diga que tanto pregando, extraindo da expressão teuque, como também da expressão tuque, que quer dizer resultado, que quer dizer realização, que quer dizer efetivação, né? Aquele que efetua, aquele que tem um bom resultado. Há quem diga que a expressão eutico simboliza, não que é a etimologia, mas simboliza a graça soberana, mesmo tuco, né? A humanidade caída, a humanidade que falha. Para terminar, aprofundando mais ainda, diante dessa mesma expressão, dessa mesma palavra, eutico, tem a determinada expressão euteuques, que significa ter bom êxito, ter boa realização, né? Sucesso. Eu, que é eu aqui, que é bom, boa, como eu falei, e teuque, que é realizar algo bom, é frutificar. Sendo assim, é você ter bom êxito, ter boa saída, ter boa realização, ter bom sucesso no que faz. Existe também derivado, sendo ali um campo semântico, né? Um primo ali, campo semantical, tíquito, ou teco, né? Que quer dizer dar à luz, gerar, frutificar, produzir. Não é à toa que em Mateus 1, versículo 21, aquela expressão, ela dará à luz, é a determinada expressão texetai, ela dará à luz, que é gerar. E mais do que isso ainda desse campo semântico derivado, mas fazendo uma irmandade da sua etimologia, aparece a determinada expressão, que é uma expressão bem forte, enturgicano, que é interceder, suplicar, orar por alguém, que é a preposição em mais turgicano, que quer dizer que está justamente também em Romanos 8, versículo 27. E essa expressão ela é forte, meus irmãos. Por quê? Porque a famosa expressão que Paulo sabe que o Espírito Santo ora por nós quando nós não conseguimos, quando nós não temos o que falar. Também uma expressão até um pouco grande, que é a expressão hiptertugicano, que é interceder,
forma intensa, é rogar, é suplicar de dentro. E esse interceder é você interceder por alguém e ela vai ser alcançada pelo seu suplicar, ela vai ser alcançada pela sua oração. A determinada alma vai ser alcançada pelo seu interceder. É por isso que Paulo sabia que mesmo quando nós estamos fracos, no interceder do Espírito Santo de forma certa, de forma que vai obter sucesso, o Espírito Santo, Deus vai ouvir a oração do Espírito Santo diante de todo esse campo semântico, né? O famoso fio condutor sempre está mostrando o atingir, o tornar eficaz. A pergunta é: como um jovem com nome Eutico, dado pelos seus pais provavelmente, pode cair numa situação daquela que caiu? Observa que aqui está a razão, que essa expressão em turgicano é sempre usada, juntamente também hipterturgicano, é sempre usada essa expressão quando Deus sabe que alguma coisa iria acontecer. Nunca era usada de forma errada, nunca era usada de forma errônea. Alguém pode falar, como Eutico, como tal nome desse profético, cai do terceiro andar e tem aparentemente um fim trágico. Como eu disse, Deus sempre sabe o que faz, e é justamente o que Paulo entende naquela hora, porque Paulo, ele sai lá de cima do terceiro andar, ele desce, catabás, ele desce, e quando ele desce, mesmo ele sabendo da tal ação, do tal acontecimento que acontece com Eutico, ele sabia que pelo interceder, pelo suplicar, pelo orar por alguém, Deus com certeza ia ouvir, Deus com certeza ia conceder o pedido de Paulo ali. E Paulo sabia que a esperança ainda continha, porque ele fala: calma, não se apavore, não fique apavorados, porque a alma dele, psique, no corpo estais, nele ainda estais. E Paulo sabia que Eutico era um jovem que tinha uma finalidade boa, que Eutico era um jovem que tinha um fim bom, um fim de sucesso, um destino bom, um destino de sorte. Sendo assim, Paulo falou, soube em sua mente, e com certeza ele fez a determinada ação, intercedeu, suplicou, orando pela determinada pessoa. E o que aprendemos? A graça, ela sempre alcança. A oração que obtém a vida que frutifica. Mesmo caindo morto, ele frutifica de novo pela ressurreição. Se Eutico apenas parasse no fim de ser morto, se Eutico apenas continuasse morto ali, o nome dele cairia por terra. O nome dele seria um nome errado. O nome dele não cumpriria com o peso que esse nome carregava. Porém, sorte, o destino era sortudo. Era um jovem de boa sorte, era um jovem com bom fim, era um jovem que obtinha sucesso. Sendo assim, é claro mostrar que o fio condutor desse campo semântico é sempre atingir, frutificar, tornar eficaz, seja pela obra teuco, seja pela realização física, tiquito, física, seja pela obra teuco, ou seja pelo interceder, ertugicano, hiptertugicano, interceda, mesmo quando você saber que aparentemente é o fim. Se você tem um determinado obter, um determinado alcançar, um determinado conseguir na sua vida, ainda que pareça estar morto, ainda que pareça estar tudo acabado, ainda que parece não ter mais jeito, interceda, suplica, porque através do seu interceder, ainda que esteja morto, Deus fará frutificar
pelo poder da ressurreição. Ora, interceda, clama ao Senhor, e ainda que esteja morto, Deus vai fazer ressuscitar pelo poder da sua oração. Assim eu agradeço essa oportunidade e esse rápido estudo. Amém.